Ni hao, seus militares aposentados que viraram comentarista de internet, tudo bem com vocês? E vamos aí pro grande Farinazo falando por que os Estados Unidos está passando vergonha. Gente, olha só, vamos ser sinceros, se a tecnologia americana fosse tão boa, o exército tão foda como o pessoal fala, por que eles estão há 40 dias no Irã, perderam 40 aeronaves até agora que não sai do lugar? É verdade. Então por que na Venezuela a gente conseguiu, porque não acharam ninguém para se vender no Irã? E teve um ataque recente do Irã na Jordânia, acho, que destruiu mais uma porrada de avião, né? A verdade é essa, você não acha ninguém para se vender, vai ficar nisso daí. O país, entendeu? Lá, o que aconteceu? Provavelmente, ou alguém da guarda, ou alguém do staff, hoje, os Estados Unidos tiraram as sanções da Venezuela. Tá tudo muito fácil, cara, estão facilitando tudo para o novo governo, então não pode, eu não posso acreditar que foi uma coisa forçada, em virtude do tratamento que o novo governo venezuelano tá recebendo. Essa é a visão que eu tenho, eu quero ouvir, mas eu quero ouvir a visão do Favalli. Agora, essas coisas que os caras falam de armas sônicas, história para boi dormir, pelo amor de Deus. Agora tem uma armas sônicas, né? Não, eu queria ver o seguinte. E a guarda era cubana, né? A guarda era cubana, mataram. Inclusive, a guarda foi a única que se portou como devia. Eu queria ver uma coisa, vocês lembram aí? Acho que todo mundo que deve lembrar que tinha aquela faca guince e a meia vivarina. Quem é melhor, né? Então agora a gente podia fazer um duelo. A arma sônica contra aquela arma que houve o batimento do coração do piloto. Coração, né? 40 quilômetros. Uma lorota, nossa, para acreditar nisso aí, tem que ser. Não, vocês lembram dessa história, né? Que os Estados Unidos estavam lá resgatando um soldado, eles desenvolveram uma arma nova que detectava o batimento cardíaco. O soldado nunca apareceu, o piloto, né? Esse cara nunca apareceu. Nunca! Porque era mentira, né? E aí vocês veem o tal do careca da geopolítica, que tá aí dando curso no Brasil, não, ele falou que aquilo era sério, defendeu aquilo lá vai defender até o último dia, e era só mentira, foi uma tentativa dos Estados Unidos de invadir o Irã, e deu errado, cara, deu errado, e eles nunca vão admitir. É brabo, mas deixa o Favalli falar. Bom, quem sou eu diante do Farinazo aqui, mas vamos lá. A gente tem que trabalhar sempre num campo de especulações, né? Porque as informações oficiais, elas são muito díspares e cada um faz um discurso de guerra. A gente tem que lembrar que propaganda de guerra sempre fez parte de uma estrutura de ambos os exércitos, né? Um que ataca e um que se defende. Mas é muito interessante a gente ter começado, Mário, falar de Venezuela, porque tudo isso se fecha. O ataque contra a capital, Caracas, o Palácio Presidencial Miraflores, que está longe de um ponto de invasão da Venezuela. A Venezuela, né, muito parecido a capital Caracas com a capital paulista. Você tem uma serra, o aeroporto e o porto ficam na Baixada, em Maiquetia. Então, uma invasão por terra, como dizem os americanos, boots on the ground, e a gente falou isso no nosso último encontro, seria muito improvável, porque já tem uma dificuldade geográfica. É o desembarque de tropas e subir a serra. Comandante, quem está em cima tem uma enorme vantagem de quem vem de baixo. Você está vendo o cara se aproximar, né? Primeiro. Agora, o palco de guerra já se montava o que a gente chama de strike groups, né? Precisões, ataques cirúrgicos com um alvo pré-estabelecido. O que nós fomos atropelados pelos fatos, e o que o Nelson Rodrigues chamava de o imponderável de Souza, o sobrenatural de Almeida, aquilo que você não vê é um ataque contra o Palácio Presidencial para a captura do presidente. Aí todo mundo põe um juízo de valor, dizendo, o Maduro merecia, ou ele é responsável por crimes, um narcoestado, tudo bem. Mas a gente tem um regulamento que rege a relação entre os países. Você pode não concordar, é igual a lei do impedimento no futebol. Você pode não gostar, mas é a regra. Os Estados Unidos foram lá rasgar o regulamento de tratados que eles mesmos assinaram de respeito sobre a soberania dos países, fizeram o que parecia impensável, a captura do presidente para ele ser julgado nos Estados Unidos. Esses tratados, a gente já falou aqui, né? Os Estados Unidos assinam esses tratados, não só os Estados Unidos, os países brancos ricos, eles criam essas organizações de tratados porque vale a pena para eles. A partir do momento que não vale mais a pena, eles rasgam e pronto, eles fazem o que eles quiserem. É sempre assim, sempre foi assim. Tem livro de escritor chinês de 1880, o cara falando isso, quase 200 anos já. Eles falando sobre essa questão de livre mercado e liberdade, porque quando eles invadem a China, em 1840, a desculpa era essa.
temos que fazer os chineses aprenderem o que é livre mercado, porque os chineses não são livres. E a mesma desculpa para a invasão da África e mais um monte de outro país. Então, não é novidade, né? Esse tipo de comportamento. Eles criam toda essa estrutura para que os favoreça. A partir do momento que não favorece mais, eles rasgam e fazem o que quiserem. A gente vê o Trump fazendo isso todos os dias. Né? Aí, vamos olhar o desdobramento. E sobre sequestro de presidente, não é a primeira vez que os Estados Unidos fazem isso. A Europa já mata presidente ao redor do mundo há muito tempo, né? Os Estados Unidos sequestraram o presidente do Panamá da mesma forma que fizeram com o Maduro. Criaram uma desculpa para prender o Maduro, ninguém mais ouve falar dele, não acabou o narcotráfico, continua rolando, né? A diferença é, agora a Venezuela é um parceiro dos Estados Unidos que tem mais acesso ao petróleo. É só isso, essa é a única diferença. Toda aquela história que eles criaram, inclusive uma acusação ridícula de porte de metralhadora para prender o Maduro, não serve para nada, cara. O regime não foi deposto. A vice, Delcy Rodrigues, que é chavista de coração, está nas instâncias do chavismo desde a década de 90, como Hugo Chávez, como o próprio Nicolás Maduro, continua no poder. Estamos falando ao vivo no dia 14 de abril de 2026. Coincidentemente, começamos aqui falando de Venezuela. Os senhores sabem o que aconteceu hoje, 14 de abril de 2026? O Estado venezuelano, representado, então, pelo ministro do Petróleo, que é o presidente da PDVSA, é a pessoa que tem esses dois cargos, a presidente assina um contrato com a Chevron, para que a Chevron volte a explorar petróleo nos Estados Unidos, como disse Donald Trump, abre aspas, parafraseando uma publicação dele, que é: o petróleo venezuelano vai voltar a jorrar nos Estados Unidos por meio das empresas americanas de petróleo. Dito e feito, assinatura... Na Venezuela, você diz. Hoje, exatamente. Né, o petróleo venezuelano vai voltar a jorrar para os Estados Unidos por meio das empresas americanas. O contrato foi assinado hoje, e aí o que sobrou do chavismo continua lá dormindo em berço esplêndido. E as justificativas do Trump? Um narco-estado, a cocaína sai da Venezuela, invade os Estados Unidos. Puf, acabou, não tem mais. Ele era... Né? Acabou, não tem mais problema, não tem mais narcotraficantes. São limpinhos agora. O que o comandante Farinas falou? As sanções baseadas nisso foram desfeitas, porque o fluxo de petróleo tem que voltar, inclusive com embarque e desembarque de navios, o que era um dos entraves previstos nas sanções. Nos embargos. Então a gente tem que olhar. Agora, claro, nós vamos afundar depois na situação do Irã, que é uma notícia muito mais pungente. A Venezuela, a maior reserva de petróleo do mundo. O Irã, a terceira maior reserva de petróleo do mundo. No meio do caminho, a segunda é a Arábia Saudita, que já tem contratos de cooperação com os Estados Unidos na casa do $1 trilhão. O príncipe herdeiro, que agora é o governante de fato da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, está muito alinhado com os governos dos Estados Unidos, no plural, porque já tinha vindo isso de Trump 1, Biden, Trump 2, então isso não é um problema. Então, os Estados Unidos, eles não têm problema em lidar com o ditador, porque quando é parceiro, essa pessoa não é ditadora, que é o caso do líder da Arábia Saudita, que era o caso do Saddam Hussein. Enquanto o Saddam Hussein era parceiro, ele não era ditador. A partir do momento que ele não era mais parceiro, aí ele se torna um ditador. E a gente vê isso direto, cara. O Maduro chegou a ser chamado de presidente durante a Covid, porque o mundo precisava de petróleo. Os Estados Unidos precisavam de petróleo, tinha pouco barco, tinha pouco navio, tinha pouco container circulando no mundo, então não tinha avião circulando suficiente, existia uma crise de navio e container, eles precisavam desesperadamente de petróleo, e Maduro virou presidente, foi convidado para eventos internacionais e tudo. Acaba a Covid, acaba essa necessidade e o Maduro volta a ser ditador. Então os Estados Unidos não têm problema em lidar com o ditador. É que o cara não é ditador quando é parceiro. Né? Dominando a maior reserva de petróleo dos Estados Unidos e agora tentando conquistar a terceira, os Estados Unidos estão tentando chutar para fora da mesa do tabuleiro da geopolítica a China, que tinha livre acesso ao petróleo venezuelano, a maior reserva, a terceira maior reserva, o Irã. É isso, é uma dominação. Eu não acho que, assim, ó, eu sinceramente não acho que isso tudo é por conta da China, porque eu não acho que os caras que estão liderando os Estados Unidos hoje
tem esse tipo de visão de longo prazo e tem esse nível de inteligência. É um bando de maluco. É só um bando de louco que quer ganhar dinheiro, ficar rico, dando golpe e corrupção dentro daquele governo. É só isso, tá? Eu não acredito nossa, eles têm um plano para atacar a China. Cara, a gente sabe desde o começo que esse ataque no Irã é por conta de Israel. Israel ia atacar o Irã, então os Estados Unidos foi lá e atacou primeiro. O governo dos Estados Unidos falou isso. Marco Rubio falou isso. O Trump falou isso, tá? Então a gente sabe que é isso aí, é uma guerra de Israel, que os Estados Unidos está travando para proteger Israel. É um velho pedófilo e um velho criminoso de guerra, o Trump e o Netanyahu. Não tem a ver diretamente com a China. Afeta a China de alguma forma, é óbvio, mas os petroleiros que passam para a China continuam passando, a China continua trazendo petróleo via trem, porque tem uma linha de trem que liga a China até o Irã. Não parou, sabe? Não parou. Reduziu, mas não parou. A gente não vê a China desesperada por petróleo. Aumentou o preço das coisas aqui, mas tirando a reserva absurda que a China tem, continua fluindo, e a China tem outros fornecedores, né? Então, assim, tem muita gente que acha que isso é um ataque direto à China. Eu duvido muito, porque eu não acredito na capacidade desses caras de bolar um plano tão complexo assim, tá? E, de novo, tem toda a história de que o ataque ao Irã é por conta de Israel, para proteger o Netanyahu. O próprio Trump falou isso 2 semanas atrás, né? O Netanyahu atacando o Líbano, e o Trump liga para ele puto e fala, não, eu que te tirei da cadeia, ninguém gosta de Israel mais por tua causa, o que você está fazendo, seu maluco? É isso aí. Os Estados Unidos, se forem alvos de uma bomba atômica, uma catástrofe. Acabou Nova York, acabou Washington, se cair em Los Angeles, acabou a indústria do cinema. Eles reconstroem. Se os Estados Unidos perderem o controle do chamado petrodólar, qual é a cotação do petróleo hoje? Na casa dos $100 o barril de petróleo. Tá assim, quanto $100? Uhum. Isso obriga com que todos os países do mundo tenham no cofre dólares para comprar a commodity mais usada e mais valiosa do mundo, né, e mais necessária. Se o esquema for chutando os Estados Unidos fora do petrodólar, se os Estados Unidos perderem a dominação do dólar, é muito pior do que qualquer enxame de bombas atômicas. Os Estados Unidos não voltam a ser o que eram nunca mais. Se cair uma bomba atômica em Nova York, uma tragédia, mas eles se reconstroem. Perder o dólar como dominação mundial monetária, eles não se recuperam nunca mais. E é este trecho da história que eu, vocês, comandante Farinazzo e todo mundo que nos assiste do outro lado da tela, estamos vendo ser escrito no século XXI. Sim. Essa é a briga hegemônica. Por trás de tudo isso, essa camada, você tem ali, fora da superfície, China versus Estados Unidos, de quem vai ser a dominância hegemônica no século XXI. E aí os efeitos colaterais se chamam Venezuela, se chamam Irã, inteligência artificial, chips de alta capacidade. Ou seja, eu acho que a gente vai amanhecer falando aqui. Sim, não vamos continuar esclarecendo. Você falou da Delcy, né? Eu lembrei da parte da população da Venezuela que, obviamente, ainda segue protestando, né? Sequestraram o nosso presidente. Cadê? Não é curioso de não atribuir essa flexibilidade da Delcy e tudo mais? Claro, também é uma questão de que, se ela não colaborar muito, talvez ela seja a próxima. Mas não oferecer nenhuma resistência, mesmo escancarando para o mundo, também não gera uma sensação de que ela está envolvida, talvez, como uma facilitadora dessa operação toda que aconteceu? Pois é, essa resposta, a pergunta é simples, mas a resposta ela tem muitas camadas e podem abrir flancos de interpretação. Vamos pegar os dados e tentar encaixar. Sabe quando você joga o quebra-cabeça, você põe as peças na mesa juntar, e vamos tentar juntar. A vantagem do quebra-cabeça, do brinquedo que você tem em casa, é que você tem a foto na caixa e você vai se guiando para o que vai ser a imagem final. Aqui a gente monta um quebra-cabeça que a gente não sabe a imagem final. Mas tem uma coisa. Primeiro, a capacidade de resistência da Venezuela é um estado muito militarizado, foi muito militarizado pelo Hugo Chávez, a ponto de ele criar uma própria milícia chamada Guarda Bolivariana, milícia bolivariana, que você pega uns civis que não conseguiram entrar para o serviço militar, dava ali um prato de comida, um soldo muito baixinho, e engajava essas pessoas ideologicamente. Então, você tem uma massa da população dentro de uma estrutura que a gente pode chamar de Força Armada. Que estavam em treinamento, inclusive, né, antes. Ali, só que, Mário, André, comandante Farinazzo sabe isso de cor, é muito sucateada
muito incapacitada de dar uma resposta no que é, teoricamente, a maior força militar dos Estados Unidos. Isso é a resposta número 1. A resposta número 2, que parece muito imagética, mas convenhamos, ela faz muito sentido, foi o que o Farinazzo falou, é o seguinte, tem boi na linha aí. Como é que eles invadem? Eles chegam pelo litoral, tem que atravessar. Tudo bem que fizeram isso com aeronaves, com helicópteros, bem equipados, strike groups, esses SEALs super treinados, que a gente tem uma ideia ali. Os Navy SEALs, ui! Gente, todo mundo sabe que ali teve alguém do governo da Venezuela que entregou, né? Sistema de defesa que não funcionou, o pessoal que não ficou sabendo, não conseguiu resistir, alguém ali entregou, né? Que é como eles falaram no começo, que não aconteceu no Irã. No Irã eles não conseguiram achar ninguém para entregar, ninguém para simplesmente largar de mão, né? Tem gente que fala que o Ahmadinejad seria alguém nessa linha, mas menos pró-regime, né? Menos, mas não é nada parecido, né? Então o Irã ainda é muito forte, muito fechado, e os Estados Unidos não tem como entrar lá. Agora na Venezuela, claramente alguém entregou, né? No cinema e tal. Mas eles ainda, entre o litoral e a chegada do Palácio Miraflores, você tem uma distância muito considerável que poderia ter tido uma reação. Mas peraí, antes houve ali um apagão, um embaralhamento das telecomunicações, isso tudo é verdade, tá bom. Então, vamos chegar e olhar a entrada desse strike group dentro do Palácio Miraflores, de um país que foi muito militarizado, que era muito ameaçado. A teoria diz que tinha que ter camadas de resistência. Essas camadas de resistência foram muito facilmente vencidas. Se isso acontecesse no Palácio do Planalto, e eu não estou torcendo para que isso aconteça, ainda tem um entendimento, porque a gente não tem essa relação belicosa, nem ameaçadora, embora haja camadas de proteção, obviamente, no Palácio do Planalto aqui em Brasília, mas olhando para Caracas, que tinha uma relação muito conflitante há décadas com os... Eu vi isso, ninguém me contou. Eu fui muitas vezes à Venezuela enquanto eu era correspondente na América Latina, e uma vez me chamou a atenção, até parei uma pessoa na rua, que era um fixer meu lá na Venezuela, uma pessoa que me atendia ali, falei, por que tem a guarda bolivariana, todo mundo uniformizado, GB aqui, que é o batalhão presidencial, todo mundo identificado, mas perto do presidente ficava um núcleo de pessoas que tinham, inclusive, outro biotipo, e todos de camisas pretas e um adereço vermelho na roupa, ou era um lenço, era alguma coisa e tal. Ele falou, isso é o presente da família Castro para o Hugo Chávez, temendo ele ser vítima do exército, como já tinha acontecido com o próprio Hugo Chávez, e Hugo Chávez, quando jovem tenente, deu um golpe de Estado, então enquanto presidente ele sofre um golpe, enquanto tenente militar ele dá um golpe de Estado, então ele entende a fragilidade dos dois pontos. Mas esse vídeo, eu achei que era uma coisa e no fim é outra, né? A respeito dos Estados Unidos passando vergonha, e por que isso está acelerando o processo de queda do Império dos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm a maior máquina de guerra da história. $1 trilhão, e pro ano que vem eles querem 1,5 trilhão. É muito dinheiro. Em parte porque tem uma corrupção gigantesca no Pentágono, muito desse dinheiro é desviado, de armamento é desviado, a gente vê armamento aparecendo nas favelas do Brasil, não era para ter ido para lá, foi para lá porque foi desviado de alguma forma, tipo, Ucrânia vendeu, sabe? Então, assim, de qualquer forma, é algo muito, muito grande, só que começa a dar sinais de desgaste. A gente vê porta-aviões aí que foram atingidos, que não conseguem ser reparados, porque ou os Estados Unidos não têm mais o conhecimento para isso, já que eles exportaram muito da produção, ou eles não têm como pagar, ou eles não têm acesso aos materiais para isso, por exemplo, metais, terras raras, né? Aí a gente vê toda a influência que eles estão perdendo no Oriente Médio, todas as estruturas, mais de 200 alvos atingidos no Oriente Médio pelo Irã. Então é dinheiro que perde, é influência que perde, é tempo para reconstruir, se reconstruir, né? Todo esse equipamento leva muito tempo. A gente está falando de sistemas de radar que não tem pronta entrega, são coisas que vão levar anos para serem repostas. E os Estados Unidos não conseguem dar conta do Irã, que é um país que tem um orçamento de alguns bilhões.
Os Estados Unidos gastaram nessa guerra, só nessa guerra, mais do que o orçamento total do Irã em defesa. E não consegue acabar com o Irã. Porque a guerra mudou, a gente está num sistema de guerra assimétrica que não dá mais. Quem é o maior simplesmente não consegue vencer, a não ser que a gente entre aí na questão de armas de destruição em massa. E aí é outra conversa, né? Porque aí acaba com o país de uma vez só. Mas não consegue, cara. Não consegue. E é onde o pessoal fala que como que os Estados Unidos vai dar conta da China, se ele não consegue dar conta do Irã. Se os Estados Unidos resolver entrar numa guerra com a China por conta de Taiwan, não tem como, cara. Se eles não conseguem dar conta do Irã, eles não sabem nem a capacidade de produção de mísseis do Irã, eles não sabem quantos mísseis o Irã já tem. Imagina a China. Né? Tudo que a gente está vendo aí de guerra de drone, a China está assistindo isso tudo, aprendendo e testando. Esses dias eles lançaram uma arma, que é uma arma de gás, que a hora que os soldados atiram para cima e cria uma nuvem, cria um monte de nuvem artificial para tampar a visão dos drones. Então a China está vendo tudo isso aí, está aprendendo. E eu sempre falo que as fábricas grandes, BYD, Huawei, Xiaomi, DJI, eu tenho absoluta certeza que elas são para uso duplo. Se precisar dessas fábricas produzindo equipamento de guerra, eles mudam de um dia para o outro, cara. É assim, eu não sei o tempo exato, né? Mas eles fazem essa mudança muito rápido para produzir equipamento de guerra. Eu tenho certeza, tá? Então não tem como os Estados Unidos mais usar essa influência militar do jeito que eles estão fazendo. Não tem mais. Então a gente vê a derrocada do Império através disso, a gente vê o Brasil emitindo dívida pública em yuan, que eu fiz um vídeo sobre isso, o tal dos Panda Bonds, que quer dizer que a China vai começar a atrair investidores chineses. E, claro, quem dá um volume pequeno. Oh, meu Deus, o próprio Marco Rubio falando que à medida que os países saem do dólar, eles perdem o poder deles de sancionar países, porque se eles estão negociando de outra forma, os Estados Unidos ficam completamente de fora. Né? A gente vê a China falando para as empresas chinesas, vocês estão proibidas de obedecerem às sanções dos Estados Unidos. Então, a queda do império não é de um dia para o outro. Tem gente falando que a queda dos Estados Unidos começa já nos anos 80, mas tem império que levou 300 anos para cair. Então a gente não vai... sabe, não é daqui para agora, né? Eu já vi canal aí de direita falando, não, gente, Estados Unidos está muito forte por isso, por aquilo. Porque é um processo de longo prazo. É um processo de longo prazo. Quem leu Fundação, do Isaac Asimov, ele se baseou muito na queda do Império Romano, que levou séculos, não foi de um dia para o outro. E na própria Fundação, se não me engano, são 1000 anos para o Império cair. Então, assim, a gente vai ver os Estados Unidos caindo cada vez mais, a situação dentro dos Estados Unidos piorando, muita gente aposta em uma guerra civil em algum momento, porque o custo de vida está aumentando, e aí, ou os Estados Unidos apertam a mão no fascismo, que é o que normalmente acontece, que é usar as forças armadas internamente, que é o que a gente vê acontecer na Alemanha e em outros países europeus durante o início do século passado, ou vai ter revolução lá dentro, e aí vem a guerra civil. Porque o povo em algum momento não vai aguentar mais, né? E lá a gente tem uma população com muita arma. Tem mais arma nos Estados Unidos que gente, que é diferente do Brasil, por exemplo. Então, tem milícias treinadas nos Estados Unidos, gente que se junta para treinar. Então, acho que é esse o ponto que a gente tem que entender da questão dos Estados Unidos, de a gente ver ele passar vergonha com relação ao Irã, porque todas as desculpas que eles usaram para atacar o Irã, nenhuma eles conseguiram, nenhuma. Ah, vamos salvar as mulheres do Irã, vamos acabar com o regime, vamos pegar o petróleo, vamos abrir o estreito que fechou por causa do ataque. Nada, cara, nenhuma desculpa deu certo. O estreito continuou fechado. Mas então é isso aí, gente. Deem like, deem feliz aniversário para mim, se inscrevam no canal, porque 40% de vocês não são inscritos, sei lá por quê. Se ligue aí que vai sair o nosso roteiro de viagem pro ano que vem. E até amanhã.